Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Be Our Guest. Hoje temos um convidado especial. O Be Our Guest é uma conversa que nós temos informal com hoteleiros conhecidos e com alguma experiência. Hoje contamos com o Pedro Marto, a que eu agradeço já ter aceitado o meu convite e estar aqui presente. Agradeço em nome da ADHP e em meu nome pessoal. O Pedro Marto eh, nascido em Fátima, no seio de uma família já de hoteleiros, conta com uma enorme experiência já a nível hoteleiro, tanto na parte operacional também como gestor, sócio e no desenvolvimento também de formação, dando aulas em universidades, escolas hoteleiras, etc. Participou também na abertura do Hotel do Prado, julgo eu, em Santarém, sob a gestão de Eurest, e acho que foi assim que começou. Um, Disse, é um gosto enorme tê-lo aqui como nosso convidado no Be Our Guest, que tem o apoio da Paratitec, que é a empresa que nos ajuda também a levar para a frente estas iniciativas. Agradecer também ao Fernando e à Patrícia, que é a promotora e a mentora deste extraordinário projeto que nós temos na ADHP. Convidamos as pessoas para ter aqui conversas informais, mas que são muito produtivas e muito interessantes do ponto de vista da partilha do conhecimento. Um, e isso não podia ser melhor hoje o cenário que nós temos aqui pela frente. Saímos das Jornadas Mundiais da Juventude, temos hoje um convidado com raízes e muita ligação àquilo que é o turismo religioso, especialmente a Fátima. Eh, e, portanto, gostaria de perguntar, antes de passar já a palavra, eh, qual é o futuro do turismo de Fátima e para onde é que caminha a questão do turismo religioso? Força, Pedro. Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao Rodrigo e à ADHP, eh, e de alguma forma a todos os colegas, na pessoa do seu presidente, o Fernando Garrido, lembraram-se de mim, e eu agradeço, porque no meio de tantos convidados e tantos diretores, com certeza que haveria muito mais, muito mais colegas com, se calhar, com mais interesse e com mais experiência. Não? Mas pronto, o que eu também achei interessante, porque o título tem a ver aqui com eh, achei engraçado que há aqui dá a ideia. São as memórias do altar de As Fátima. memórias do altar, exatamente. Significa que estou velho mesmo. E, portanto, achei piada porque isto são mesmo as memórias do altar. Bom, ehm, vamos lá ver. Eu realmente nasci numa família. Eu nasci num hotel. Eu nasci num hotel toda a vida. Num pequeno hotel, que entretanto cresceu, mas o meu pai, o meu avô iniciou uma pequena pensão em Fátima, que depois deu origem aqui a 4 hotéis, a 5 hotéis, na verdade, hoje. E aquela abertura que eu fiz do Hotel do Parado foi ali um interregno de sair da empresa e da vida familiar, digamos assim. Aliás, foi a única vez
que o meu pai deixou de falar comigo ali um mês ou dois, porque não achou piada nenhuma eu ter ingressado no Eureste. Quer dizer, não achou mesmo piada. Sendo o filho mais velho, havia um bocadinho a expectativa de que alguém seguisse o negócio, digamos assim. E, portanto, é aqui esta minha experiência enquanto sócio proprietário e depois diretor também, eh, que surge de alguma forma naturalmente. Portanto, mais que provavelmente se me perguntassem se eu gostaria de ser, sei lá, engenheiro ou advogado ou qualquer outra coisa, não interessa o quê, foi uma questão que nunca se pôs. Ou seja, naturalmente, ao nascer num hotel e ao seguir esta empresa familiar, fiz depois, tentei fazer aquilo que ter mais formação, que não tinha, como é óbvio, na área. Tenho imensa pena de não ter tido uma experiência internacional, mas isto é depois mesmo assim, ou seja, as vicissitudes das empresas familiares e depois a vida pessoal não permitem, muitas vezes, termos um percurso profissional que gostaríamos. Mas pronto, mas tem outras vantagens também. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. E para concluir, digamos aqui esta introdução, que colegas há que com percursos internacionais que eu de alguma forma invejo, não digo que não, mas por outro lado, estas pequenas e médias unidades hoteleiras que temos pelo nosso Portugal, digamos assim, muito ligadas às empresas familiares, eh, são também uma experiência de vida e uma experiência profissional diferente, com certeza, mas não deixa de ser interessante e não deixamos de partilhar muitas vezes os mesmos problemas no dia a dia, porque, pronto, são colegas, funcionários, são clientes, enfim, estávamos a falar no início da conversa, nesta Sim. preparação, é a ACT, é a ASAI, é um agente de viagens, é um operador mais complicado, é o dia a dia. Pedro, só para interromper e só para introduzir aqui um fator. Eu costumava pensar, e se calhar todos nós que aqui estamos, fomos já mais do que uma vez a Fátima. Quase que a viagem a Fátima era introduzida na escola primária como uma visita de estudo, portanto, se calhar quase todos os portugueses foram a Fátima e ainda não vieram, se calhar, ao Algarve. Estou aqui a metendo também com os algarvios. Como é que são as taxas de ocupação e como é que é olhar para este turismo todo em Portugal e pôr Fátima como um dos roteiros mais procurados aqui em Portugal? Bom, eu acabei depois por não responder à primeira pergunta, à primeira, ou seja, esta troca de impressões sobre o futuro do turismo religioso. Os santuários, nós temos santuários, estou-me a lembrar do Santuário de Vila Viçosa, ou seja, há santuários que tiveram uma importância em Portugal que hoje não têm, ou não têm mesmo a importância que tiveram no passado. O Santuário de Fátima é um caso especial. É, temos que assumir que com o centenário das aparições, em 2017, o santuário atingiu talvez a sua maturidade. E, portanto, eu não sei, estou confiante que esta maturidade e esta consolidação será ainda por muitos anos, seguramente, por muitos anos, mas mesmo assim, agora, ehm, há uma, e entrando naquilo que é nosso, a nossa atividade, atenção que o santuário tem se calhar 5, 6, 7 anos em que teve 7 milhões de visitantes. Mas estamos a falar de visitantes, não estamos a falar de clientes. Ou seja, Uhum. o Rodrigo, quando veio a Fátima, visitou Fátima, o Santuário de Fátima, mas provavelmente não ficou cá hospedado. E, portanto, como sabe, melhor que eu, não é considerado um turista, não é? É um excursionista, é um visitante. E, portanto, Fátima tem um bocadinho essa particularidade, até pela centralidade que tem no país. E, portanto, nas visitas escolares ou noutras, essa centralidade tem também essa particularidade, ou seja, e a acessibilidade que Fátima tem também, que é extraordinária, não é? Portanto,
nós temos visitantes, e eu apercebo-me disso, porque o hotel também tem restaurante, de clientes seus do Algarve que fazem, uns católicos, outros não, nem é isso que está em questão, mas que fazem, vão até ao norte de Portugal, por exemplo, e que muitas vezes param aqui em Fátima, visitam o santuário, mas não ficam cá a dormir. E, portanto, Fátima tem esse registro, digamos, que é uma diferença bastante grande, não é? Ou seja, entre os visitantes e depois aquilo que resulta das dormidas, efetivamente. Como é que estão as taxas de ocupação? A estadia média em Fátima, A estadia média, eh, até pela acessibilidade que nós temos, é baixa. Nós estamos a falar em números de 1,1, pouco mais do que isso. E esse é um dos nossos dramas. As taxas de ocupação, felizmente, e da memória que eu tenho, e das estatísticas que acompanho, são muitíssimo melhores. Eu recordo, com os meus 18, 19, 20 anos, que nós iniciávamos normalmente a época eh, com a Semana Santa, digamos que o calendário das atividades do Santuário de Fátima, como é natural, não é? Marcava o início da atividade hoteleira, digamos assim. E, portanto, ela iniciava normalmente com a Semana Santa e terminava precisamente no dia 13 de outubro, às 5 da tarde. E, portanto, nós andávamos ali novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, com taxas miseráveis. Isso hoje em Fátima, felizmente, já não acontece. E, portanto, nós, Fátima Hotels, enfim, eh, se calhar temos os números um pedacinho melhores, e podemos andar ali nos 70%, 80%, mas eu diria que a hotelaria em Fátima ronda ali os 45% de taxa de ocupação anual, ali 43%, 42%. Estamos nesses números. e o turismo religioso ou cultural também, que é o caso de Fátima, em termos de proveitos turísticos, é compensatório ou ainda existe aqui um gap muito grande entre aquilo que é a receita média a nível nacional e a Eu receita média do alojamento em Fátima? Sim, não é, quer dizer, nós não temos que esconder, porque, enfim, hoje em dia não há nada a esconder, não é? E nós temos preços médios baixos, muito baixos, sim. Aliás, esse é um dos nossos dramas, é que, quer dizer, não se depositam taxas de ocupação no banco, não é? Os bancos não querem saber da nossa taxa de ocupação quarto ou cama, para os bancos não resulta em nada. De facto, é um trabalho que se tem que fazer, é aumentar os nossos preços médios. Isso também só se consegue aumentando a qualidade. Eu acho que o parque hoteleiro, há uns anos para cá, melhorou imenso nesse aspecto, não é? Nós estamos a falar que hoje temos 66 estabelecimentos hoteleiros, 67. Há 30 anos tínhamos 28, 26 estabelecimentos hoteleiros, que durante anos foram sempre os mesmos. E nesses 27 estabelecimentos hoteleiros, nós tínhamos um hotel de 3 estrelas e uma estalagem. Pronto, nós hoje em Fátima temos 14 ou 15 ou 16 hotéis de 4 estrelas. E, portanto, a coisa está diferente também. E, portanto, eu penso que isso é reconhecido também pelos nossos parceiros, pelos operadores, pelos agentes de viagens e pelos clientes finais. Eu faço até um desafio aos colegas. Há dias um agente de viagens brincava comigo e dizia, e isso de alguma forma concluo aqui, eu não conheço, e basta ir à Booking ver, eu não conheço um destino que tenha tantos hotéis tão bem classificados na Booking com um preço tão baixo. Provavelmente não haverá mais nenhuma cidade. E pronto, isso de alguma forma resume. Ok, recuando um bocadinho, Pedro, como é que a sua família entrou neste mercado? Foi sempre hotelaria ou vem de outro ramo para a hotelaria? Não, a minha família diria que Fátima tem meia dúzia de famílias, não é? Que de alguma forma tinham, à volta do Santuário de Fátima, tinham propriedades e que foram desenvolvendo os seus negócios, desde as pequenas pensões
às residenciais, à restauração, às lojas de artigos religiosos e regionais, e que de alguma forma foram crescendo com o crescimento do próprio santuário. Portanto, foi assim que se iniciou. Eu posso lhe dizer que os meus avós iniciaram a restauração exatamente a servir refeições aos trabalhadores que vieram construir a Basílica do Rosário de Nossa Senhora de Fátima. E, portanto, a partir desse momento, a partir da concepção do santuário, na altura pelo Bispo de Leiria, e a construção da própria Basílica, iniciou-se a necessidade de termos refeições e alojamento para essas pessoas, e digamos que foi assim que se iniciou o negócio. E essa consistência do negócio do turismo em Fátima vem por causa do santuário só? Ou tem mais alguma coisa para além da fé e da religião e da cultura que leva as pessoas a Fátima? Há mais Não, qualquer coisa para se fazer em Fátima? o Rodrigo há pouco introduziu ali uma palavra que faz aqui um bocadinho a diferença, que é o chamado turismo religioso e cultural, ok? Eu diria que durante muitos anos, nós fomos um destino de turismo religioso. Antes de turismo religioso, que é uma coisa que a Igreja e que os responsáveis da Igreja hoje digamos que é mais aceite, mas há não muito tempo a palavra turismo não era propriamente bem-vinda. E, portanto, a terminologia, digamos assim, era a peregrinação, um destino de peregrinação. E, portanto, durante muitos anos nós fomos um destino de peregrinação, claramente. Eh, Nos anos 60, 70, 80, nós fomos um destino de peregrinação. Eh, Diria que passámos a ser um destino de turismo religioso e hoje sim somos um destino de turismo religioso e cultural. Portanto, dentro daquilo que é a operação turística e que tem um peso fundamental neste destino, eh, quando nós temos um grupo polaco, ou japonês, ou coreano, que faz que participa nas atividades do santuário, que faz a sua peregrinação e que faz. Ele não deixa de ser peregrino quando vai visitar depois o Mosteiro da Batalha ou da Alcobaça, ou quando vai almoçar a Nazaré. E, portanto, depois aí, nessas estadas, quer dizer, não se consegue, ou seja, não acaba o peregrino e não começa o turista cultural, não é? Ou seja, portanto, quando diz hoje, eu acho que hoje podemos afirmar, sem dúvida alguma, que Fátima é um destino de turismo religioso e cultural. Felizmente temos este património todo aqui à volta e, portanto, as pessoas não vêm só rezar, como é óbvio. E as pessoas querem mais. E se soubermos ou percebermos que muitas vezes a viagem, o motivo da viagem é realmente vir ao Santuário de Fátima, eh, e se isso é importante, porque é o motivo principal, sem dúvida que acaba por ser depois uma mais-valia, julgo eu que para nós, sem dúvida, e também para o país, todas as outras cidades que acabam por visitar, e muitas vezes onde ficam, não é? Porque muitos dos nossos grupos ficam a dormir, acabam por dormir uma, 2 noites em Lisboa, e Coimbra, e Porto, e Santiago e por aí fora, e, e, portanto, é sem dúvida um destino que acaba por ser uma mais-valia para o país, digo eu. O destino está internacionalizado ou está ainda a viver muito à custa dos portugueses? Não, não, claramente que não. Hoje o Rodrigo vem a Fátima, almoça, independentemente de ser católico ou não, visita ao santuário, e ao final da tarde está no Algarve, não é? Nós hoje em dia já não temos, nós temos para aí cerca de 20% dos nossos clientes são portugueses.
e se calhar com tendência a diminuir. Esta acessibilidade que nós temos faz com que qualquer português católico ou não venha a Fátima com muita Dá um facilidade, salto a não é? Fátima. Completamente. Nós estamos a 1 hora e 10 minutos de Lisboa, nós estamos a 1 hora e 3 quartos do Porto e, portanto, um cliente, enfim, que queira de facto tirar 2 ou 3 dias e que ainda há, sem dúvida, porque quer descansar e porque procura aqui um refúgio, digamos assim, falo com toda a facilidade. Mas esta acessibilidade, assim como traz milhões, leva milhões também rapidamente, não é? E, portanto, nós sabemos destes grandes aglomerados, digamos assim, das grandes peregrinações, nós sentimos isso, não é? O Santuário de Fátima tem 300, 400 mil pessoas às 11 da manhã e às 5 da tarde tem 2 mil. Portanto, tem essa capacidade. A questão das Jornadas Mundiais da Juventude veio aí dar um boost, ou pelo menos ajudar aí a internacionalizar mais, ou a captar mais mercado, ou houve aí uma recuperação económica, ajudou em alguma coisa? Ajudou Lisboa, diria eu, e o país. Eh, Quer dizer, nós temos, falando ainda da importância do Santuário de Fátima, nós, o Santuário de Fátima, enquanto Santuário Mariano, diria que é provavelmente o santuário mais importante do mundo. Eh, Nem todos os santuários tiveram 4 papas. E com esta visita do Papa Francisco, 7 visitas, não é? O Papa veio a Lisboa, ou veio a Portugal, para presidir às jornadas, mas não deixou de vir a Fátima. Portanto, eh, para o santuário foi, e para o destino, foi muito importante, não é? Eh, as- as- as, Se nós pudéssemos quantificar as horas de televisão, os artigos de imprensa que correm o mundo, sempre sempre que um Papa visita um santuário, quer dizer, nós se tivéssemos que fazer um orçamento para promover essas imagens, devem de imaginar quanto é que isso não custaria, não é? Eh, Nós sabemos isso e apercebemos isso pelas equipas de televisão e pela toda a comunicação social que vem atrás de um Papa. E, portanto, foi de facto importante. Não pelas 2 horas que ele esteve em Fátima, mas como de alguma forma, porque levou uma vez mais o nome de Fátima e o Santuário de Fátima a todo o mundo católico. E isso é que é verdadeiramente impactante e importante, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A Fátima Hotels fundiu-se ou criou ou fez uma parceria com a United Hotels of Portugal. Qual é o caminho agora da Fátima Hotels e como é que surge esta parceria ou como é que surge este grupo? A Fátima Hotel surge de uma necessidade daquilo que, de alguma forma, que tem a ver com a própria característica das unidades hoteleiras que temos, não é? As unidades, não há grandes unidades hoteleiras em Fátima, elas têm um cariz muito familiar. Eh, Só recentemente é que temos unidades de grupos, não é? Temos uma unidade aqui já há alguns anos do Luna e agora do Hotus Eurostars, que fez também aqui fez aqui também uma incursão e, portanto, há um outro mercado de oferta eh, de hotelaria que passa também pelas ordens religiosas, que são proprietárias de alguns dos melhores hotéis em Fátima, eh, cada vez mais profissionalizadas, diga-se de passagem, com colegas nossos à frente dessas unidades. Eh, mas, de facto, as nossas unidades são de pequena e média dimensão. E, portanto, o Fátima Hotel surge da necessidade, surge de alguma forma por essa característica. São hotéis, inicialmente foram 4 unidades, foram quatro unidades hoteleiras e que tínhamos aqui um problema, dado, dado, dado o número de quartos que tínhamos e o número de camas, nós não conseguíamos fazer uma oferta concertada e não se conseguia responder, digamos,
a um pedido, porque pura e simplesmente não tínhamos capacidade para o fazer de uma forma integrada, digamos assim. E não tínhamos tão bem capacidade de promover as nossas unidades, porque, como imaginam, unidades com 50 quartos, quer dizer, já não falta um diretor comercial, quanto mais ter um promotor, ou o que quer que fosse. E, portanto, houve essa necessidade, e as pessoas sentiram essa necessidade, e, portanto, temos 4 unidades, 4 hotéis fundadores, a que se juntaram depois mais 4, e o United surge com a nossa estreia, digamos assim, em Lisboa, do Lumen, e que já não podia funcionar sobre este chapéu, sobre esta marca Fátima. E temos agora uma outra unidade que é o José Fadóbitos, e, portanto, não vamos abandonar, não vamos abdicar, porque o Fátima Hotels Group é um nome muito forte em termos de marca, mas para podermos ter unidades, e estamos receptivos, para ter outras unidades independentes que se queiram associar a nós, do resto do país, obviamente tínhamos que criar uma nova marca, e é assim que a marca surge. Ela é detida a 100% pela Fátima Hotels Group, eh, mas o objetivo principal é podermos ter mais unidades independentes que se queiram associar à nossa marca, à marca United. O que é que nós fazemos na prática? De uma forma resumida e simples, nós somos uma central de reservas. Fundamentalmente é isso que fazemos, que tratamos da distribuição eletrónica, que fazemos a monitorização da qualidade dos hotéis, ajudamos nisso com ferramentas, como a ferramenta de revenue, em que gerimos o pricing e a disponibilidade de cada unidade hoteleira, e tratamos da promoção e do marketing depois de cada unidade. As unidades são independentes, têm gestão independente, e tudo mais é independente. Portanto, é nesta área que a FHG funciona. A questão de irem para Lisboa estava previsto, apareceu, foi uma oportunidade. A questão de se diferenciar, também se estão a diferenciar na oferta de produto que não havia também em Lisboa. Eu recordo-me, estive há pouco tempo no Lumen e uma das coisas que me chamou a atenção foi a questão do videomapping após o jantar, ali na hora, entre as 9 horas e as 10 da noite. É uma oferta exclusiva, portanto, não há muitos hotéis a oferecerem este tipo de complemento à estadia. Fátima, a gente já sabe que tinha a questão cultural e religiosa. O virem para Lisboa obrigou-vos a criar qualquer coisa. Como é que surgiu esta ideia também do videomapping? É engraçado porque isto continua a ser tudo muito doméstico, muito caseiro, digamos assim. Nós sentíamos que faltávamos, ou seja, tendo 85% dos nossos clientes, e já não falo de Fátima, estou a falar dos nossos clientes, são estrangeiros, não é? E entram por Lisboa, não é? E, entram por Lisboa e, sei lá, eh, o exemplo dos brasileiros saem por Tel Aviv, não é? Ou seja, a Lisboa, Fátima, Porto Braga, Santiago, Lourdes, Roma, Assis, Terra Santa. É um dos itinerários. Eh, os grupos italianos, os grupos alemães, os grupos polacos, que entram uma vez mais por Lisboa, que vão até Santiago e que voltam a sair por Lisboa muitas vezes, ok? Mas Lisboa está sempre na rota, ou seja, há sempre uma ou duas noites em Lisboa, e nós realmente tínhamos muitos pedidos, onde nós sentíamos que grande parte dos nossos clientes ficavam sempre uma ou duas noites em Lisboa, à partida ou à chegada, mas sentíamos que tínhamos clientes para Lisboa. E, portanto, já há uns anos que andávamos, que tentámos entrar em Lisboa, sendo certo que Lisboa é impossível em termos daquilo que nós conhecemos do mercado imobiliário, não é? E, portanto, tentámos por mais que uma vez. eh, os seus diretores têm uma noção também, mas nós, enquanto administradores,
mais preocupados ainda, sabem da dificuldade que há em financiar e qual é o payback destes investimentos. São investimentos pesados, são investimentos com um retorno de muitos anos e era muito difícil nós conseguirmos entrar na cidade. Eh, mas exploramos e procuramos e conseguimos. Foi quase foi quase um- foi uma oportunidade que surgiu eh, numa altura em que o Grupo Alves Ribeiro, que tem a sua atividade principal, como sabem, na construção, tinha acabado de adquirir um projeto, eh, um projeto de hotel, ou seja, um lote de terreno já com um projeto aprovado e, e convidou-nos na altura se nós gostávamos de olhar para o projeto, porque sabiam que nós andávamos à procura de poder entrar nesse tipo de parceria e de explorar um hotel em Lisboa e convidaram-nos para fazermos parte de uma sociedade de gestão, digamos assim, eh, do qual, do qual o Grupo Alves Ribeiro é nosso sócio, e e foi assim que entramos. O Grupo Alves Ribeiro, como sabem, está ligado à construção, aos centros comerciais, à banca e à educação. Eh, tinha e tem a estratégia de entrar no turismo. O Lumen foi a forma de eles aumentarem, digamos, a área de atividade e, e foi assim que chegámos a Lisboa. Porque era uma necessidade, porque sabíamos que tínhamos mercado e tínhamos clientela a pedirem-nos Lisboa e tivemos essa felicidade. Não é? É um projeto, o Rodrigo conhece o hotel, o Fernando Garrido está convidado e os colegas estão bem. Um dos jantares terá que ser um jantar, obviamente. Haveremos de fazer um jantar no Lumen. O hotel é muito bonito. Eh, Deste à parte, o, o Mas arquiteto, é mesmo. o arquiteto Frederico Alsacina. O hotel é muito bonito. E estamos muito satisfeitos por estar em Lisboa. Antes de avançarmos para um bocadinho mais na nossa conversa, eu julgo que alguém, ou não sei se alguém terá, mas em princípio já há uma pessoa que tem uma questão a colocar ao Pedro, e julgo que seja o Jorge Catarino. Caso queira abrir o microfone e colocar a questão de viva voz, pode fazê-lo. Se não, eu também posso lê-la. Olá Pedro, estás bem? Boa Olá tarde. Jorge, tudo bem? Tudo bem? Olha, eu conheço relativamente bem o turismo de Fátima, percebo os temas de preço, ocupação, mas há algumas, duas ou três questões que gostaria de colocar. Qual é a importância do caminho de Santiago e do caminho de Fátima para os clientes que chegam ao destino? Porque o governo nacional e o governo espanhol, galego, têm feito grandes investimentos nestes dois caminhos e eu vejo cada vez mais pessoas a fazer isso, até com faixas etárias cada vez mais jovens, mas desconheço o impacto no destino. Isto relaciona-se com o tema da idade média dos peregrinos, isto é, qual é a tua sensibilidade? Aqui há uns anos eu tenderia a pensar que seriam crescentemente mais velhos, mas noto cada vez mais jovens, e se calhar as jornadas da juventude vieram também dar aqui uma ajuda. E o último ponto, há mais ou menos grupos do que no passado. Isto é, hoje o turista peregrina mais individualmente, viaja mais individualmente, em casal, em pequenos grupos familiares, ou continuam a ser os autocarristas, os grupos de 40, 50 sul-coreanos e filipinos do passado? Bom, isto Desculpa, responder. desculpa a quantidade de questões. Não, é sempre um gosto falar com o Jorge. Eh, não sei se viestes cá à peregrinação Motar. Não, porque Estava a chover. este ano já fiz o Les a Les, de Bragança a Ah, Estádio, ok, ok, e ok. apanhei chuva para o resto do ano.
Pronto, isto foi a forma de introduzir um bocadinho aqui a questão também, não é? Ou seja, Fátima tem esta capacidade hoje em dia, ou seja, tem esta atração dos católicos e não católicos, não é? Eh, Há muitos motares católicos, com certeza, mas tem esta, tem esta, tem esta capacidade. Bom, eu fiz o ano passado, há 2 anos, fiz Valença do Minho-Santiago e há 2 anos, e o ano passado fiz Santiago Fisterra. Eh, Vamos lá ver. Eu não quero entrar nessa questão porque também não domino por completo, mas há aqui, aliás, tanto a TVI como a SIC, há não muito tempo fizeram reportagens sobre isso. Há uma grandíssima confusão em termos de caminhos. Há mais que uma entidade a marcar os caminhos. Enfim, eu não vou entrar aí nessa discussão, porque como estou-me a repetir, não domino de todo. Ahm, eh, eu diria que nos clientes, há muitos clientes individuais, e aí sim, o Jorge Catarino tem. A caracterização está feita. São novos, são velhos, são ricos, são pobres, independentemente da classe social e profissional, desde o professor universitário ao indivíduo mecânico, não interessa o quê nem quem, há de toda a gente a fazer os caminhos. E há muita gente a fazer o caminho desde Lisboa até Santiago e cruzando aqui o caminho de Fátima. Claramente que sim. Portanto, já há muitos anos que faz sentido. É óbvio que quem vai a Santiago, e eu também só fiz essa experiência, como digo, o ano passado e há 2 anos, tive essa necessidade e também queria perceber. A motivação pode ser diferente ou não. Isto aqui é um bocadinho aquela discussão do turismo religioso e cultural. Onde é que acaba a peregrinação e onde é que começa a cultura, não é? Ou seja, eu venho para Fátima, estou aqui 2 dias e participo das celebrações e tudo mais, mas depois vou visitar o Castelo de Orém, ou de Leiria, ou vou até Tomar e faço, eh, quer dizer, e aqui os caminhos e os diversos caminhos também têm um bocadinho também cruzam assim, pronto, digamos assim. Ou seja, nós não podemos separar as coisas, claramente que não. E há realmente cada vez mais pessoas, de forma individual, a fazer os caminhos. Isso é às vezes só para saber como é, só por curiosidade, ou seja, não há cá promessa nenhuma, não há coisa em cima nenhuma. E acabam muitas vezes por vir a Fátima e eu cruzo-me com muitas pessoas, porque faço muitas vezes aqui o santuário a pé e mesmo aqui no próprio hotel, e, e percebo que em determinada altura da vida as pessoas têm muitas vezes essa necessidade. Pronto. E, portanto, já não há aqui a questão se é católico, se não é católico, ou seja, e é assim que é feito. E há realmente esse entrosar nos caminhos. Pronto. Em relação e concretamente, eu diria à clientela, eh, não há, aí não há nada, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. A operação, a tour operação, é ainda muito importante em Fátima. Muito importante em Fátima. No início da conversa, ainda que trocava umas impressões com o Rodrigo, falámos nisso. Eh, a própria recuperação em Fátima ainda não chegámos aos valores antes da pandemia e tem um bocadinho a ver exatamente, e tu deste um exemplo, com os sul-coreanos, com os filipinos. Enfim, os sul-coreanos já há alguma coisa, mas, por exemplo, os filipinos ainda não arrancou, ou seja, há um mercado internacional que ainda não arrancou, não é? E que está a demorar um bocadinho. Não é? E esta questão do transporte aéreo, o aumento do custo do transporte aéreo, não sei se isto vai, quanto tempo mais é que ainda vai demorar, mas nós estamos ainda muito aquém daquilo que tivemos em 2015, 2016, e o nosso melhor ano de sempre foi 2017, que coincidiu, e não foi por acaso, com o centenário das aparições, mas sim, esses mercados, o longo curso, vamos dizer assim, são fundamentais para Fátima, até porque fazem estadas médias bem mais interessantes, com preço médio bem mais interessante, mas sim, de
muito clara, a tour operação é ainda muito importante e é fundamental para a Fátima. Sim. Pedro, e até por causa da redução da sazonalidade, não é? Porque a procura em Fátima é muito concentrada em 3, 4 datas anuais, não é? Eh, eh, Estes eh, grupos não ajudam a reduzir essa sazonalidade? Claramente, nós hoje, felizmente, nós tínhamos uma sazonalidade que era muito marcada pelo início de- da primeira peregrinação, digamos, em maio e que terminava em outubro. Eh, Hoje já não é assim. Hoje já não é assim. E a tour operação também ajuda a isso, claramente que sim. E, portanto, eh, não há muitos hotéis a fechar em Fátima no período de inverno, por exemplo, não é? E eu comparo com outros destinos aqui próximos de nós, sobretudo as praias. eh, Se há uns anos nós nos identificávamos muito, a nossa época coincidia muito com a época das praias, por exemplo, era ali muito concentrada em junho, julho, agosto, setembro, com as grandes peregrinações de maio e de outubro, nos dias das grandes peregrinações. Hoje não é assim. Hoje nós temos já muitos hotéis, sei lá, se calhar pá, aí 80% dos nossos hotéis em Fátima já não fecham, ou seja, estão abertos todo o ano. E claramente, e claramente que tem a ver com este novo mercado, com esta clientela e com a tua operação também. Felizmente, felizmente. Bom, não sei se o Jorge quer acrescentar mais alguma coisa. Não, não, não vou dizer mais nada. Ahm, Primeiro agradecer a questão, porque permitiu também ao Pedro esclarecer aqui alguns pontos que hoje de facto são essenciais. Cada vez mais se fala nos caminhos de Fátima e de facto muita gente os quer fazer, sejam jovens, sejam mais velhos, com dificuldades de mobilidade, toda a gente se esforça para fazer esse caminho e está de facto na moda. E portanto a questão foi essencial e para quem nos ouve, para quem nos vai ouvir depois, acho que é importante perceber-se que é um caminho. Relativamente aos caminhos de Fátima, eu acho que há ali muita coisa já associada à volta do caminho, que não sei se depois nós em Portugal conseguiremos fazer nos diversos caminhos que já estamos a tentar traçar. Um, Voltando ao Pedro, qual é a ambição agora da Fátima Hotels e em conjunto com a United Hotels para os próximos anos? É manterem-se dentro daquilo que já têm e consolidar o que foram fazendo, é tentar ainda recuperar daqueles anos melhores, 2015, 16, ou é eventualmente crescer também para a Europa e para outros destinos? Não, não sei, o futuro a Deus pertence. Eu julgo que sim, nós gostaríamos de abrir noutras cidades. Estamos, estamos a analisar projetos, não é? Eh, Estamos a analisar projetos e possíveis parcerias que possamos fazer. Há cidades que são mais óbvias para nós, Braga, Porto, enfim, como é normal. Eh, Em Fátima, eu diria que até pela consolidação que temos e pelo aquilo que já referimos dos preços, eu acho que o nosso caminho, e de alguma forma nos últimos anos tem sido o caminho dos próprios colegas, não é termos mais quartos nem mais camas, mas melhores quartos, ou seja, melhores unidades hoteleiras. Portanto, essa classificação, eh, essa, essa o chamado nivelar por cima, digamos, a reconversão das unidades em melhores unidades, eu acho que é isso que vai acontecer. Eh, é possível, é bem possível que, a curto prazo tenhamos mais hotéis que queiram aderir ao grupo, porque atenção, nós temos muito. eh, os hotéis são praticamente, à exceção de dois, são todos sócios da empresa, não é? Da Fátima Hotels. E, portanto, nós funcionamos. Já houve colegas de outras cidades que falaram connosco de alguma forma para replicar, não é? Porque há aqui uma participação
que eu diria que é quase que uma associação. A diferença é que tem uma gestão Claro. empresarial, digamos assim. E, portanto, é a diferença em termos de associação e daquilo que fazemos. É que tem um fim, ao contrário das associações, que têm normalmente uma utilidade pública e não lucrativa, nós funcionamos como uma empresa e com objetivos empresariais. E, portanto, estamos receptivos de ter mais hotéis associados e agora com esta marca United de todo o país. Não é? Portanto, acho que esse é o caminho. Pedro, mais uma questão. Quanto tempo esteve ligado às escolas e às universidades? E qual foi a influência, ou qual é a influência que as escolas e as universidades, isto também aproveitando aqui um tema que o Fernando Garrido já me lançou, de captar através destes alunos, ou como é que se faz para captar pessoas para trabalhar em Fátima no turismo cultural religioso, e como é que essas universidades, escolas hoteleiras e profissionais podem ajudar, na garantia de mão de obra. Bem, eu acho que são fundamentais. Eu tive uma experiência muito boa na escola profissional de Orem, que veio dar lugar à Escola de Hotelaria de Fátima. Estive no primeiro ano da escola, enquanto formador, e depois, mais tarde, fui coordenador de curso, e depois, por outras razões, acabei por ser presidente da direção da escola. A escola foi sempre muito acarinhada pelos empresários de Fátima, porque neste caminho de tentarmos fazer mais e melhor e termos mais qualidade, toda a gente percebeu rapidamente que era vantajoso e era uma necessidade absoluta ter gente formada, não é? Porque, eh, na verdade, os formandos das poucas escolas que tínhamos aqui à nossa volta, estou-me a lembrar da Escola de Hotelaria de Lisboa, e só mais tarde é que abriu a Escola de Hotelaria de Coimbra, mas não chegavam aqui às unidades, pelo número e porque se calhar Fátima também não é tão atrativo, não é? Um miúdo de 17 ou 18 ou 19 anos mais facilmente quer fazer um estágio no Algarve do que vir para Fátima. Pronto. Eh, mas a verdade é que eu acho que as escolas profissionais são fundamentais. Esta, o saber fazer, o saber fazer é o saber fazer na nossa atividade é fundamental. Eu acho que aí a maioria de nós deve concordar e eu tive muito gosto, em determinada altura, depois já não tinha paciência porque a idade depois também já não permite e a parte familiar também não, mas tive muito gosto e muito gozo e dei formação também no IPL, no Politécnico em Leiria, no curso de turismo no curso de turismo que acabei depois, deixei no ano em que terminou exatamente o curso, porque o curso de turismo foi integrado e bem na escola de Peniche, na Escola Superior de Tecnologia do Mar e de Turismo do Mar, e portanto, mas deu-me imenso gozo. E, e eu acho que, pronto, enfim, a seguir vem aquele rol das queixas e do queixume que todos nós temos da nossa vida, do quanto complicado que é e por aí fora, mas eu posso dizer que, e dá-me algum gozo dizê-lo, que algumas capas de chefes, essas capas onde aparecem os chefes de cozinha e sommeliers e por aí fora, alguns desses miúdos vieram da escola de hotelaria de Fátima. E, portanto, alguns desses miúdos, não são muitos, mas alguns desses miúdos ganham mais do que eu e que o Rodrigo, porque são muitíssimo bons, de facto. Eh, e isso é bom. E isso é bom. E eu tem que se formar mais, obviamente. Há muita coisa que tem que ser alterada. Há dentro da atividade e do exercício da atividade, há profissões que não estão ainda valorizadas como nós gostaríamos e que não vai ser fácil. Que não vai ser fácil. Eh, Se falarmos nas senhoras, nas empregadas de andar, enfim, até que ponto é que os recepcionistas já foram
já foram mais bem pagos e já tiveram outra posição dentro dos hotéis que não têm hoje. Eh, mas quem é que era o cozinheiro também há 30 anos? Era o cozinheiro. Mas Hoje é um chefe de cozinha e que naturalmente ganha tanto ou mais que o diretor-geral. esse é um tema que na ADHP nós já vamos falando, que é na questão da requalificação das profissões e dar uma volta a isto, e até nas tabelas salariais, e há cargos e há posições que hoje nem sequer existem e que já nós atribuímos uns aos outros, etc. E que está difícil, não é? Demora muito tempo aqui por cá. Não vamos também entrar por aí, mas Portugal é lento a adaptar-se. Haverá motivos que não serão para discutir aqui para isso acontecer, mas de facto temos aqui umas lacunas muito grandes a nível de tanto da requalificação dos empregos como da valorização dos próprios empregos e de quem mais sabe fazer, porque na nossa área é quase tudo operacional, o resto já são softwares que nos ajudam a determinar outras coisas e não valorizamos muito aquilo que é essencial. E falando nisto da valorização, um, quais são os reconhecimentos que a Fátima Hotels, agora em conjunto também com a United, tem, não só a nível dos hotéis, como prémios, etc., mas também a nível de prémios internacionais, que, por exemplo, o Algarve e Lisboa vão ganhando todos os anos e vão sendo falados aí na comunicação social como melhor destino de golfe, melhor destino de praia, melhor destino de quase tudo. E que nós não ouvimos assim tanto na zona de Fátima e Orem, por exemplo. Eu há pedaço, e antes de responder à questão do Rodrigo, há pedaço acabei por não, e não era justo. O Rodrigo há pouco estava a falar do Lumen, e já agora, e queria deixar isso. Quando me perguntou do videomapping e eu depois às tantas na conversa, como é uma Certo? conversa e como é uma conversa informal, eu às tantas Vai depois não ficando umas respondi. pontas penduradas. Exatamente, eu estava a dizer, sei que me faltava alguma coisa. É curioso porque e depois não concluí. Eh, nós tínhamos e temos dois bailarinos magníficos, que é a Cláudia Martins e o Rafael Carriço, e que têm uma companhia que é a Vortice Dance e que em determinada altura fizeram muitas atividades aqui para o Santuário de Fátima e depois começaram a expandir. E dentro daquilo que era o espetáculo da dança, começaram a introduzir muito o vídeo e acabaram por suportar muito daquilo que é hoje o espetáculo deles no videomapping. E eles são de Fátima. Portanto, nós já conhecíamos o trabalho deles. Nós, em Lisboa, tínhamos todo aquele pátio por aproveitar, digamos assim, e então desafiámos-nos a criar aquele espetáculo, mas pronto, foi criado e foi uma ideia que partiu aqui de Fátima, não é uma ideia milagrosa, quer dizer, já não é o único hotel no mundo a ter aquele espetáculo, mas foi exatamente aqui de Fátima que partiu e, e feito por pessoas aqui de Fátima. Quanto ao reconhecimento da hotelaria, a ver, isto como diria o ministro Pires de Lima, isto não é propriamente um destino sexy, não é? Tem essa, tem essa questão. Eh, se vem o, se- ainda que, e dada a requalificação dos hotéis, nós já temos algumas unidades. Aliás, nós, no nosso portfólio, temos uma unidade, o Luz Charming House, que é uma unidade que tem 15 quartos e que foge completamente daquilo que é a hotelaria tradicional, seja no país, seja em Fátima. É uma unidade muito bonita, que está aqui a poucos metros, a 200 metros do santuário, mas que tem um enquadramento de arquitetura e de paisagística e de ambiente e de interiorismo, digamos assim, que tem sido reconhecido e que tem tido e que em termos de hotelaria tem tido esse reconhecimento. E temos a restauração, que é também um motivo de visita e também de orgulho para nós. Estou-me a recordar aqui
do meu colega empresário, mas também colega diretor, o Jorge Heleno, convite no Dom Gonçalo, que é um restaurante que tem ganho vários prémios, ou aquele que para mim é um dos melhores restaurantes de Portugal, o Tialice, que agora na última edição, na última ou penúltima edição do Expresso, os 20 restaurantes que não passam de moda em Portugal, uma vez mais, uma vez mais, é reconhecido, não é? O Tialice é aquele, eu acho que é o sonho de qualquer diretor de hotel, aquilo sai sempre bem, não é? Eu só conheço o Burger King e o Mac é que conseguem aquilo, porque aquilo é super agradável sempre, é um serviço super personalizado e é uma cozinha muito simples, mas funciona muito bem e tem ganhos imensos prémios. Agora, o destino em si, Fátima em si, é aquilo que eu disse há pouco, não é? Quando temos, ou quando tivemos 4 papas, 7 visitas papais, é o reconhecimento dentro daquilo que é o turismo religioso, mais importância não poderia ter, não é? Pronto. Muito bem. Voltando aqui um bocadinho só à questão dos bailarinos, um, já eram da família, havia algum interesse, conheciam-nos bem. Eu até fui pesquisar na altura, quando fui ao Lumen, quem é que estava por trás também e vi que eram Vertice É Dance, o Vortex Dance Company, é Vortice Dance. exatamente. Um, e verifiquei, vi na morada, porque fui retirar os contactos, que é de Fátima. E eu digo assim: olha, isto está tudo ligado. Mas vi que eles tinham muitas atuações até internacionais, portanto, tem alguma coisa a ver também com a Fátima Hotéis ou é completamente independente? Não, 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 não. É E, completamente independente. A única a cidade é uma cidade pequena, pequena e, portanto, eh, 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 a Cláudia Martins é de uma família também de hoteleiros, aqui de Fátima, ok? Que em determinada altura, não, nunca fez outra coisa que não fosse a dança, digamos assim. Mas não tem nada realmente a ver com a FHD. e relativamente aos projetores, qual é o investimento para se ter um videomapping daquela qualidade? É Isso porque é, são muitos projetores que estão no telhado do hotel. não, vamos lá ver. Não, não tenho presente agora o número. É de facto um investimento, mas não é nada de. Vamos lá ver. E em termos de negócio, não é? Em termos de eventos, aproveito para fazer a publicidade, aqui para ajudar aqui o nosso colega o Sérgio Bernardo. Eh, Nós fazíamos todo o tipo de evento. Portanto, se o Rodrigo Borges Freitas fizer um aniversário ou quiser lançar uma marca ou convidar os seus clientes em Lisboa para apresentar uma alteração da sua unidade hoteleira, nós temos essa possibilidade. Ou seja, ao vídeo alusivo à cidade de Lisboa e à luz de Lisboa, que passa todos os dias àquela hora, mas temos tido imensos eventos de corporate, de empresas, de lançamentos de revista, de carros, enfim, das mais diversas atividades e que aproveitam aquela forma para, para divulgar portanto, para fazer ali a sua projeção, digamos. Mas não é nada de estratosfera. O Lumen surge em 2021. Sim, plena Depois pandemia. tivemos em plena pandemia. O retorno de todo esse espetáculo está a vir agora. O corporate é essencial hoje para o Lumen, ou a questão do alojamento é ainda muito forte no hotel? Não, tornou-se mais importante do que aquilo que nós inicialmente pensámos, ou seja, da expectativa. Eu digo isto porque na comunicação social do nosso setor surge muito o Lumen e o videomapping e a apresentação de várias empresas e alguns eventos corporate. Sim, 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 é verdade que sim. Pena nossa, mas enfim, é o que é, e o hotel tem 160 quartos. Não temos mais salas tivéssemos, mas enfim, mas também temos noção e conhecemos que muitos hotéis há em Lisboa e bons e com salas excelentes, não é? E realmente nós temos uma excelente sala, mas enfim, com limitações, não é?
De facto, o diferenciador é todo aquele pátio e depois a possibilidade do videomapping depois. E aí sim é que tornou, porque hotéis há muitos, como sabemos, em Lisboa, e com muitas salas. Eh, Foi, foi, foi eu acho que foi uma decisão feliz, uma opção feliz, e muito nos ajudaram também, quer o arquiteto, Frederico Alsacina, como o Nuno Guzmão, do P06, e a própria Bárbara Neto, que fizeram parte da equipa de decoração. Eh, e pronto, conseguimos criar ali um produto que é realmente diferenciador e que tem resultado bem, felizmente. Bom, vamos abrir as questões. Não sei se alguém tem alguma questão para o Pedro. Estamos aqui a adiantar-nos na hora. E então, se caso existam algumas questões, é a altura de colocar, ainda que já não temos muito tempo. E se não houver questões, eu também, Pedro, um motivo forte. O que é que temos mais para ver em Fátima, para além do santuário? E onde é que podemos, efetivamente? Os restaurantes já sabemos, mas e são muito bons e são de referência porque toda a gente os reconhece. Mas o que é que há mais para fazer em Fátima e quais são os motivos para estarmos mais do que um dia e mais umas horas a dormir ou a pernoitar nos hotéis? Olha, temos mais um restaurante, o Rito, que é um restaurante em Orem, que é um restaurante excelente, que esteve há pouco tempo no Genesequá, uma semana. E, portanto, não é preciso ir ao Genesequá, basta vir a Fátima. Há mais um motivo para ir ao Rito e provar e beber o vinho medieval, que é um vinho único também. Eh, É mais um motivo. Bom, nós temos esta. Eu falava na acessibilidade, ou seja, eh, temos aqui uma coisa que é o IC9, que é o itinerário complementar, que passa aqui à nossa porta e que nos permite em 20 minutos estar em Toar, em 35 minutos estar na Nazaré. Temos 4 lugares patrimónios da humanidade classificados pela Unesco: o Mosteiro de Alcobaça, da Batalha, e o Convento de Cristo, em Tomar. E mais 3 quartos de hora, lá está, estamos em Coimbra, na Universidade, na Sofia e na Aula. Temos uma serra, estávamos a falar há bocado dos caminhos. O caminho de Santiago passa aqui, no Parque Natural Serra da e Candeeiros. Os caminhos do Tejo. Temos uma serra fantástica, o Parque Natural da Serra da e Candeeiros. Há aqui uma série de empresas de dimensão turística que fazem passeios a cavalo, que fazem passeios, que organizam passeios a pé. E, portanto, há aqui uma série de património. Eu já não vou falar daquela rota de sempre, Fátima, Batalha, Alcobaça, Sim. Nazaré, Óbidos, não é? Mas temos aqui muito património, de facto, para visitar e, portanto, que vale bem a pena e que justifica bem E, 2 noites mais do que um dia. e mais que um dia. Sim. 2 noites, claramente, porque, pronto, uma ida ao Tealice, uma ida ao Crespim, ao Retiro dos Caçadores, ao Rito, ao Manuel da Quitéria, em Leiria, uma visita ao Castelo de Porto de Mós, uma visita ao Castelo de Orém, que foi agora requalificado e está top, está muito bonito. eh, É mais que justifica muito mais, é mais que uma razão, são várias razões para ficar connosco. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, entretanto, não me chegou nenhuma questão que eu veja. Se alguém tiver alguma questão, pode abrir o microfone. Se não, eu arranco para terminarmos isto. Agradecer a presença de todos em mais um Be Our Guest. Agradecer também ao nosso patrocinador, à Paratitec. Agradecer ao Fernando pela disponibilidade de nos acolher hoje, à Patrícia Correia, porque é a mentora deste projeto e acho que está a ter um impacto fantástico. Acho que nos permite a nós todos trocarmos ideias e gravar aqui umas coisas que nos vão fazendo falta para ir revendo depois também no YouTube. Nesse sentido, agradeço-vos a todos
caso não exista nenhuma questão. E convido-vos a assistir ao próximo Be Our Guest, que há de ser na última segunda-feira de outubro, com a Liliana Paiva, que é a nossa delegada do centro, da ADHP, e de certeza absoluta que vai trazer um convidado. Ainda não sabemos quem é o convidado. Vai ser um convidado de surpresa, vai ser extraordinário, com certeza vai ser mais uma grande conversa. E sendo assim, não havendo questões, dou por terminado hoje o nosso Be Our Guest.